novena a São José. Uma novena muito especial feita e escrita pela Arquidiocese de Montes Claros, em Minas Gerais, baseada na Patris Corde, que é a carta apostólica do Papa Francisco, falando sobre os 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da Igreja, e também declarando o ano de São José, que foi em 2021. Muito bem, então. Vamos então iniciar o nosso momento de reflexões, o nosso momento de oração, agradecendo a presença daqueles que estão aqui. Volto a dizer, Cordélia Castro, Verônica Paz, minha mãe Lígia, Rosângela, todos muito bem-vindos aos nossos canais aqui no Instagram. Iniciemos então a nossa novena de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Em comunhão com toda a Igreja, queremos realizar essa nossa novena celebrando São José, homem que amou a Jesus com o coração de Pai e padroeiro da Igreja Universal. Peçamos o dom do Espírito Santo para acolher em nossa vida o que aqui iremos rezar. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. E hoje nós vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, e vai fazer a gente refletir sobre o trabalho. Isso mesmo. Como é que é a história de São José e Jesus com relação ao trabalho braçal que faziam na época, e a nossa relação com o trabalho. O Evangelho do Senhor hoje que nós vamos ler está em Mateus. Então pegue a sua palavra, pegue Jesus palavra, pegue a sua Bíblia para acompanhar comigo o Evangelho de São Mateus. Evangelho de São Mateus, capítulo 13. São Mateus, capítulo 13. 13 de 53 a 58. Então, Mateus 13, de 53 a 58. Localizaram? Então, vamos fazer a leitura da palavra, então. No Evangelho de São Mateus diz assim: quando Jesus acabou de contar essas parábolas, partiu dali. E dirigindo-se para a sua pátria, pôs-se a ensinar as pessoas que estavam na sinagoga. E de tal sorte que elas se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Ele não é o filho do carpinteiro? Não se chama a mãe dele Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde então lhe vêm essas coisas? E se escandalizavam dele. Mas Jesus lhes disse: não há profeta sem honra, exceto em sua pátria e em sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus amados. Essa leitura aqui daria para a gente falar sobre vários assuntos, muitos assuntos mesmo. Mas o que chama a atenção
e que eu queria partilhar com vocês é sobre a questão de Jesus ser conhecido como filho do carpinteiro. Veja, ele faz ali, ele proclama, ele fala, e na hora que vão apontar Jesus, falam sobre os seus parentes, sobre os seus primos, sobre tudo isso, falam sobre sua mãe e apontam ele como sendo o filho do carpinteiro. São José era assim conhecido na sinagoga. José era um homem que frequentava as coisas de Deus, que vivia as coisas de Deus. E ele era conhecido pelo seu trabalho também. Então José era conhecido para as coisas de Deus. E São José era conhecido pelo seu trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar nessa meditação da novena de hoje. Sempre utilizando aqui como base o nosso livro do Padre Donald Calloway, que tem muito conteúdo sobre São José e tem nos ajudado muito nesses dias. Então a primeira coisa para deixar bem claro para todos nós que trabalhamos, São José é um modelo de trabalhador. Tanto é um modelo que dia 1º de maio celebramos o dia de São José Operário, o dia do trabalhador. E aí uma primeira parte da meditação. São José ensinou o homem-deus a trabalhar. São José ensinou Jesus a trabalhar e nos servir também. O trabalho duro beneficia o trabalhador, a sua família e a sua sociedade. São José ensinou Jesus um trabalho duro, um trabalho árduo, um trabalho braçal. Algumas traduções falam que ele era artesão, carpinteiro, mas ele trabalhava realmente com fazer essa questão de móveis que a gente entende, né? E o trabalho ele nem sempre é prazeroso. Podemos entender que o trabalho nem é sempre prazeroso e nem sempre fácil. Tem dias difíceis, tem dias complicados, tem dias que exigem muito da nossa cabeça, da nossa mente, do nosso corpo, que chegamos cansados. Nós entramos aqui ao vivo às 8 horas, eu consegui chegar aqui em casa às 5 para as 8, para poder estar com vocês aqui correndo e estar aqui devido ao trabalho. Um trabalho que cansa o corpo, mas graças a Deus rezar a São José alivia a alma, nos conecta ao Senhor. E isso nós vamos ver aqui hoje no dia. Então, tendo José como modelo de trabalho, nós poderemos ter um professor que nos ensinará a ser um trabalhador diligente. Mas o que é isso, Luciano? Como é que é? Como é que São José vai nos ensinar a ser um trabalhador diligente? Nosso Senhor desejou fazer muitos trabalhos e ele viveu ali antes do ministério público dele, fazendo trabalhos realmente manuais. Mas por que isso? Porque ele queria santificar o trabalho. A gente, quando pensa em trabalho, nós devemos nos lembrar que o nosso Senhor trabalhou e auxiliou o seu Pai. Assim como nós, ele também trabalhou. Contudo, e aí vem a questão importante da nossa reflexão, nem Jesus, nem São José eram viciados em trabalho. Veja, aí vem um puxão de orelha pra gente. O Padre Calloway nos leva à reflexão de que Jesus e José trabalharam na carpintaria, tinham um trabalho duro, tinham um trabalho árduo, mas o trabalho não estava em primeiro lugar. Eles não eram viciados naquele trabalho, mas sim, eles sabiam pesar, eles sabiam fazer a mescla entre o trabalho e o descanso, entre o trabalho e as coisas de Deus.
entre o trabalho e a família, entre o trabalho e a recreação, enfim, coisas que são necessárias. O trabalho é importante, mas ele não é tudo. E isso é algo para a gente se refletir, principalmente nesse momento da quaresma, né? Como é que está a nossa vida? Isso é um puxão de orelha para mim também. São José serve como modelo de trabalhador para aqueles que trabalham principalmente, e esse é o trabalho mais importante, para a salvação das almas. Olha que lindo isso. Nós saímos da questão do trabalho que nos traz o rendimento, que nos alimenta e que nos dá sustento a toda a família, a qual São José é o padroeiro e nos ajuda e é um espelho. E o Padre Calloway nos leva a pensar que São José também vai nos ajudar com os trabalhadores que salvam as almas, que buscam a salvação das almas. E aí, é claro, estamos falando aí de diáconos, padres, bispos, religiosos, almas consagradas, enfim. São José estará ao lado dos sacerdotes nesse trabalho que também é penoso, também é difícil. Pessoas às quais nós temos que rezar sempre. Os nossos padres, sacerdotes, diáconos, religiosos consagrados, que são seres humanos. Às vezes a gente esquece disso, tá? Eles também são seres humanos como nós. Precisam de descanso também, como aprendemos aqui hoje, tá? Enfim, que tenhamos São José como um grande modelo de trabalhador. Que possamos lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo também trabalhou. Que possamos lembrar que nós precisamos equilibrar a nossa vida de trabalho com as coisas de Deus, Deus sempre em primeiro lugar, e também família, recreação, descanso. E nos lembrar sempre que devemos estar sempre preocupados com aqueles que trabalham pela salvação das almas, que trabalham arduamente pela salvação das almas, que são os padres, diáconos e também religiosos consagrados, que nessa época do ano da quaresma estão ainda mais ativos, ainda mais fazendo quaresmas, fazendo orações, ouvindo confissões e levando o perdão do Senhor a todos. Então que possamos rezar também por eles e pensar neles também. Eu acredito que não seja necessário a gente tocar nesse ponto da leitura. A leitura fala muito com relação a Jesus ter irmãos, né? Não vou me prolongar nessa parte, porque acredito que não seja o foco, mas vale lembrar que a tradução do livro havia somente o termo irmãos para todos os familiares, tá? Então, primos, que é o caso aqui de Tiago, que é primo de Jesus, a palavra primo não existia, por isso que está escrito irmão, tá? Então se alguém vier falar assim, essa leitura que está aí fala justamente sobre Jesus ter irmãos, não tinha, né? Maria foi virgem do início ao fim, São José também. Ambos tiveram um casamento virginal, pois dedicaram o amor um ao outro, mas o coração deles pertencia a Deus. Então eles se amavam plenamente, mas o coração deles era de Deus. Amém? Muito bem, povo amado. E vamos lá. Obrigado a todos que estão entrando. Dona Mariana, saudade da Dona Mariana. Max, olha, diretamente de Surubim, mais uma cidade aqui de Pernambuco nos acompanhando. Tarcísio, a Rosângela, a Julieta, todo mundo, a minha mãe também está aqui e todo mundo que está nos acompanhando em mais um dia de nossa novena a São José. Vamos então, como fazemos todos os dias, ouvir aquilo que o Papa Francisco tem a nos falar na Patris Corde.
a carta apostólica feita especialmente a São José. Vamos então ver o que o Papa Francisco nos ensina. A pessoa que trabalha, seja qual for a sua tarefa, colabora como o próprio Deus. Torna-se, em certa medida, criadora do mundo que a rodeia. O trabalho de São José lembra-nos que o próprio Deus, feito homem, não desdenhou o trabalho. A perda de trabalho que afeta tantos irmãos e irmãs e tem aumentado nos últimos meses devido à pandemia da Covid-19 deve ser um apelo a revermos as nossas prioridades. Peçamos a São José Operário que encontremos vias por meio das quais possamos colocar em prática o seguinte: nenhum jovem, nenhuma pessoa, nenhuma família sem trabalho. Pede e reza o nosso Papa Francisco. Que assim seja. Que esse momento de pandemia, de crise mundial passe. Que esse momento de aumento de preços, de guerra na Ucrânia passe. E que nós possamos vencer e principalmente nos converter para chegar ao céu. E vamos então entrar nesse momento de oração. Vamos entrar no momento em que nós vamos nos colocar ao Senhor através da intercessão de São José. Então vamos fazer as nossas orações. A novena nos fala assim: imploremos de São José a graça das graças, a nossa conversão. Peçamos também pelo fim da pandemia, pelo fim da guerra. Dirijamos-lhe nossa oração. Então, nesse momento, eu convido você a colocar aos pés do Senhor, através da intercessão de São José, aquele pedido que você tem feito desde o primeiro dia da novena, aquilo que você tanto necessita para você, para sua família, ou até para pessoas que você não conhece. Coloquemos então aos pés do Senhor, através de São José, os nossos pedidos. Amém? Muito bem, vamos à oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós. Guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo o mal. Amém. Rezemos juntos um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória ao Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.
Que bom, pessoal, que bom poder estar com vocês mais uma noite ao vivo. Vou mostrar aqui mais uma vez o altar aqui, que hoje foi montado pela família, porque eu cheguei 5 minutos antes. Foi João, a esposa está dizendo aqui, foi João Paulo, meu filho, que montou. Então temos a palavra aqui com Jesus, a Sagrada Face, São José e o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Montado na simplicidade de uma criança preocupada para que a gente pudesse estarmos aqui novamente juntos. Amanhã, quarta-feira, dia de São José. Que possamos aumentar ainda mais as nossas orações na quarta-feira. Temos aí, se você quiser conhecer o nosso canal do YouTube, Caminhando com São José, lá você vai encontrar a ladainha de São José, você vai encontrar o terço de São José e diversas outras orações importantes serem feitas na quarta-feira, que é o dia especial de São José. Amanhã nos encontramos novamente às 20 horas ao vivo aqui na ESA São Martim e também no canal Caminhando com São José. Façamos então a oração final dessa nossa novena. Iluminai, ó Deus de bondade, a vossa família, para que abraçando a vossa vontade possa viver fazendo o bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos de Recife que estão acompanhando, Surubim, ao pessoal de Rio Preto que acompanha muito também pelo canal do YouTube. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Temos aqui gente de Cupira também que está nos acompanhando. Eu estou vendo aqui umas caras novas aqui acompanhando que estão ligadas à nossa loja. Que bom poder levar a oração a todas as pessoas. Se você gostou e quer que as pessoas amem cada vez mais São José, compartilhem os vídeos e convidem a rezar. Não importa que a pessoa comece a fazer amanhã a novena. Faça a oração a São José. Tá bom? Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Nos vemos amanhã às 8 horas da noite. Até amanhã. Valei no São José. Tchau, meu povo. Até amanhã.